Amém. Lucas, Evangelho de Lucas. Não você, filho. O Evangelho de Lucas. Capítulo 7. Lucas 7. Abra sua Bíblia aí, acesse ela. Nós estamos falando sobre Igreja Acolhedora. É a série de mensagens desse mês. E nós estamos falando sobre o problema este domingo nós estamos falando sobre o problema da religião, quando ela se torna uma maldição e ela afasta as pessoas mais do que atrai, ou mais do que serve a um propósito. Antes de lermos o texto, é importante lembrar disso. A religião que nós vivemos, ela é algo criada totalmente pelo homem. A religião de Deus se chama Jesus Cristo, é uma pessoa. Toda outra religião que nós temos hoje, ela é um movimento humano, numa forma de buscar a Deus. Toda vez que a gente elege a religião como a ferramenta exclusiva para se chegar a Deus, nós cometemos o pecado de tirar o Cristo dessa posição. E quando a gente tira o Cristo, a religião fere, machuca, nos faz legalistas, religiosos. Isso é muito comum acontecer no ambiente eclesiástico, no ambiente das igrejas. E por isso que hoje pela manhã a gente falou sobre a mulher do fluxo de sangue e a gente identificou as barreiras religiosas que eram impostas a ela para se chegar até Jesus. E nós percebemos que o nosso desafio hoje, para ser uma igreja que acolhe, que ama como Jesus amou, nós precisamos nos desfazer dessa religião. Abandonar a religiosidade. Mas não a religião de Deus, que é a pessoa de Cristo. A religião que nós criamos a partir da busca por Deus. E eu não estou falando aqui, por exemplo, para a gente abandonar a nossa denominação batista ou os ritos, nada disso. Mas entender que isso é uma ferramenta que serve a um propósito de manifestar a presença transformadora, salvadora de Jesus Cristo. Quando a nossa denominação, a nossa doutrina religiosa serve a este propósito, ela está no lugar certinho dela. O problema é que, volta e meia, e não poucas vezes, ela ocupa lugares que a tornam essencial na adoração e na aproximação de Jesus Cristo. E aí nascem os problemas. Problemas esses que são muito conhecidos de todos nós quando a gente vê um Brasil terrivelmente evangélico como o nosso. E por que eu digo isso? Porque a gente vê que o testemunho dos evangélicos no nosso país, invariavelmente, são péssimos. Né? E a gente precisa fazer essa autoanálise, porque a gente precisa, como evangélicos, protestantes, batistas, de tradição reformada, resgatar essa identidade de que somos aqui um sinal histórico do reino de Deus, em que Cristo é o centro de todas as coisas, e que Ele é a essência de tudo que vivemos aqui, e não as nossas doutrinas e dogmas religiosos. Porque quando isso se torna essencial, a nossa identidade como igreja, ela rui, cai. E nos tornamos um lugar esquisito, estranho, bizarro, pouco acolhedor, asséptico, uma bolha, em que as pessoas que estão lá dentro se acham melhores que as outras, porque detêm a verdade, ou como donos dela, ou como possuidores do discurso verdadeiro. O que não traz nenhum tipo de diálogo, de afeto com qualquer que seja as realidades externas, para que sejam acolhidos, para que sejam amados, como Cristo quis, como Cristo fez. Dito isso, a gente viu hoje de manhã essa problemática bem clara para a gente, diante dos nossos olhos.
o quanto a religião jogou para dentro de uma prisão de 12 anos aquela mulher. E hoje à noite nós vamos continuar vendo isso na vida de outra mulher. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 36 do capítulo 7 de Lucas. Diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa, ou sentou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas próprias lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Pai de amor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, porque ela nos traz responsabilidade, transformação, revelação da tua parte. Fala conosco, Pai. Que seja teu Santo Espírito, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que faz de um ambiente irresistível, acolhedor, aconchegante? Como a gente classifica um lugar como gostoso de estar, bom para se estar ali, em que você se sente à vontade? Se você pudesse parar para pensar agora, qual lugar no planeta você se sente mais à vontade de estar? Qual é o primeiro lugar que vem na sua cabeça? O lugar que você diz assim: esse é o lugar que eu me sinto plenamente à vontade, a ponto de ser eu mesmo, de todo jeito que eu sou, sem medo. Que lugar que viria na sua cabeça? Eu me fiz essa pergunta hoje à tarde, relendo o texto bíblico, e me veio na cabeça hoje a minha própria casa, né? Mas me lembrei assim que a casa dos meus pais já foi esse lugar. Lugar onde eu posso ser quem eu sou, né? Onde eu posso fazer o que eu quero, né? Hoje com 3 filhos nem tudo, né? Mas posso fazer o que eu quero, posso ser quem eu sou plenamente, sem máscaras, né? Sem nenhum tipo de disfarce, né? Posso inclusive falar o que eu quiser. É o lugar que eu acho que eu me sinto mais à vontade. E por que eu fiquei me perguntando, por que eu me sinto à vontade nesse lugar? Porque eu sou amado, eu sou muito amado nesse lugar. É um lugar em que as pessoas me amam não pelo que eu posso fazer ou deixar de fazer, elas me amam porque me amam. Está estabelecido ali um relacionamento de amor tão profundo que eu sei que eu sou ali quem eu sou e as pessoas me amam desse jeito. Assim também era na casa dos meus pais. Que por mais mal educado que eu fosse com meu pai, talvez levasse uns tapas, uns cascudos por isso, eles continuariam me amando do mesmo jeito, e ali sempre seria um lugar em que eu seria bem-vindo. Hoje mesmo, se uma tempestade acontecer e levasse a minha casa, eu poderia chegar com os meus 3 filhos e a minha esposa na casa dos meus pais, que eles me receberiam. Talvez ficariam preocupados, né, com a multidão que chega na casa deles agora, mas me receberiam, né? E é o lugar que eu tenho certeza que eu não ficaria constrangido em chegar para dar trabalho. Eu poderia até ser educado, falar assim, não queria dar trabalho, mas mãe, eu estou aqui,
né? E eu sei que eu seria bem recebido. Porque sou muito amado nesses lugares, sinto isso plenamente. E eu fiquei pensando, então, que esse é um critério que é um alicerce para esse tipo de pensamento. O local em que você se sente à vontade para ser quem você é um local que você é amado independente do que você faz ou deixa de fazer. Se eu deixar de fazer as minhas tarefas na minha casa hoje, aquilo que corresponde à minha responsabilidade, eu vou arrumar confusão com minha esposa, mas ela não vai deixar de me amar por causa disso. Mas ela vai ficar bem brava. Mas como eu amo muito ela, eu vou fazer essas coisas e vou estar lá trabalhando. As minhas atividades, percebe, não tem a ver com eu ganhar o amor dela ou não, ou conquistá-la. Isso já está estabelecido na nossa casa. Mas tem a ver com a relação de amor e de afeto que foi dada. Um conhece o outro e a gente tem uma experiência um com o outro, e essa experiência ela é tão profunda de amor e de afeto que faz com que a gente se sinta bem nesse lugar. Eu não sou julgado por ela com a roupa que eu estou em casa ou não. Né? Talvez se eu deixar de tomar banho, eu serei julgado e talvez terei problemas. Mas também isso não a fará deixar de me amar. Talvez ia ficar preocupado com a minha saúde higiênica, né? Física. Se eu deixar de lavar a louça, também é a mesma coisa. Né? Mas é uma coisa que tem a ver com o ser que está estabelecido ali. E eu fiquei pensando assim, a casa que nós separamos para ser a casa acolhedora, a gente chama ela de igreja hoje. Igreja acolhedora. E essa casa deve ser um ambiente de amor, um ambiente de afeto. Nesse nível, em que as pessoas entrem e se sintam acolhidas. A gente pode falar que uma igreja que tem um ambiente irresistível é uma igreja bonita, sua fachada é bela. Sim, é muito bonito ter isso. Um auditório confortável, com ar-condicionado em dias quentes e aconchegante em dias frios. Né? Com cadeiras confortáveis para você ouvir o pastor Rodrigo pregando aí 1 hora, 2 horas, 3... Não, calma. Um microfone, um sistema de áudio bom para que você consiga escutar as músicas, que você cante belas músicas, pessoas que estão tocando bem, músicas bonitas. Tudo isso é irresistível, é muito bonito, mas isso não se sustenta, porque isso são coisas que fazemos e que servimos, mas não são essas coisas que vão trazer permanência às pessoas que se achegam. Porque mesmo que eu sirva as pessoas com coisas que eu posso fazer por elas e oferecer para elas, ainda pode existir neste local olhares julgadores, ambientes inóspitos para a condição de como eu cheguei aqui. Se eu for uma igreja legalista, religiosa, eu não vou saber tratar com o outro, eu não vou saber ter condições de mergulhar na dor do outro. Se eu for uma igreja que não tem empatia, simpatia ou carisma que é a palavra do grego para o Espírito Santo, eu não vou ter relacionamento, eu não vou ter profundidade nas relações, eu vou ser apenas um bom auditório, um bom clube social. Nós não somos clube social. Nós não temos mensalidade para manter isso aqui. Embora muitos crentes achem que o dízimo é uma mensalidade do clube, isso não existe. Não há donos disso aqui. Não há associados aqui. Nós servimos pessoas por amor. E esse amor deve ser sentido e entranhado. Paulo fala sobre isso, sobre os afetos entranháveis da comunidade de Jesus. O caminhar junto, na dor do outro, a preocupação, a oração pelo outro, a visita nos leitos de enfermidade, a oração pelos enfermos, o estar na hora da dor, do enterro, do luto, o abraço no choro, o sorriso partilhado na alegria e no sucesso, a caminhada junto contra o pecado, um afiando o outro, ajudando, puxando, exortando em amor. Tudo isso tem a ver com relacionamentos profundos, amorosos. E o que acontece ao longo da história é que esses lugares que eram irresistíveis por causa da presença do Deus amoroso se tornaram lugares inóspitos à vida plena do próprio Deus. Esses lugares de fé no Deus que cuida, que ama, se tornaram lugares manipulados por esses religiosos.
Os fariseus, que são esses homens de fé, e eu digo homens de fé porque eram assim que eles eram conhecidos, e a gente lê hoje os fariseus, a gente pensa nos vilões da história. Mas os fariseus não eram para ser tidos como vilões, eles eram conhecedores da lei e dos profetas. Eram homens que ensinavam o povo sobre Deus. Eles eram o povo crente da época, certo? Era esse povo que tinha que manifestar o testemunho vivo da presença de Deus no meio de Israel. Sua presença salvadora, libertadora. Eram esses homens responsáveis por ensinar o povo sobre a lei, sobre os profetas, o Messias que havia de vir. Eram esses homens os responsáveis por manter a tradição que se estendia desde Gênesis, desde o pai Abraão, até nós aqui, de maneira bonita, bela. Um Deus de misericórdia, um Deus que ama o povo, um Deus que é fiel, embora a infidelidade do povo de Israel. Um Deus que deu a lei para que possamos perceber nossas mazelas, nossas precariedades, que quando enxergamos a lei e percebemos o quão dependentes somos de Deus, esse povo não fez isso. Eles se viram como os justos de Deus, aqueles capazes de manipular a lei a seu próprio favor, dizendo que eles eram os cumpridores da lei e que todos deveriam cumprir, e se não cumprir, estariam sujeitos a toda sorte de maldade religiosa e legalista que eles podiam proferir ali. Aos poucos, o povo que era para ser acolhido foi segregado, marginalizado, oprimido, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre se multiplicaram nas terras de Israel. Foram esquecidos. O jubileu, o mandamento de Deus para todos os judeus, foi abandonado. Não havia mais cuidado, havia exploração. Os fariseus se encantaram com o poder da religião. Se enfeitiçaram e se entorpeceram disso. Não só pelas riquezas que puderam agregar com isso, mas pelo que eles conseguiam fazer manipulando o povo. Que através da manipulação da fé daquele povo que com fé seguia Javé, eles conseguiriam fazer todo tipo de riqueza, trazer todo tipo de riqueza para si mesmo e colocá-los em camadas altas na sociedade de respeito e de controle. Esses eram os homens, os fariseus, que se tornaram os fariseus. Foram corrompidos por esse poder. E transformaram Deus nessa imagem. Não eles a imagem de Deus, mas o Deus a imagem deles. Um Javé construído com a sua própria imagem. Jesus tinha dificuldade com os fariseus, obviamente. Primeiro por causa disso, porque construíram um Deus que não fazia sentido nenhum. Um Deus que eles não era Deus. E me surpreende esse tempo. Volta e meia os fariseus queriam pegar Jesus em alguma coisa, testá-lo, botá-lo à prova. E novamente isso aconteceu, chamaram ele para jantar. Chamaram Jesus para jantar. Jesus gostava de uma boa mesa, né? A gente sabe disso. Uma boa mesa partilhada era um bom tempo de conversa, até mesmo com pessoas como os fariseus. E Jesus foi. Ao chegar lá, um dos fariseus, Simão, que era o dono da casa, não era o Simão Pedro que nós conhecemos, mas estavam junto com Jesus e os seus discípulos estavam na mesa, e Simão, o fariseu, estavam lá, foi o anfitrião da casa. Há o costume de, quando você chega para a mesa não havia cadeiras na época, né, como nós temos hoje. As pessoas sentavam ao redor dela no chão. Por isso os pés ficam para trás. A gente vê no texto que a mulher se coloca atrás de Jesus para lavar os pés. É porque quando você senta na mesa, quando você senta no chão, você põe os pés para trás. E era comum, você andava descalço ou de sandálias. Não havia asfalto, pavimentação, então você tinha escravos na casa para lavar os pés. Isso era muito comum, porque era um ritual de purificação. Mas Simão não estava preocupado com isso, porque ele não via Jesus com olhos de honra.
como um convidado de honra. Chamou Jesus para jantar com as piores das intenções. Por isso não se preocupou em servir Jesus da maneira correta. Nem preparou rituais de purificação que todo judeu fazia. Jesus vinha de uma formação leiga para os fariseus. Ele não frequentou as escolas dos fariseus oficiais. Havia grupos na época de leigos que surgiram, que criticavam a leitura oficial da época sobre a lei, sobre a Torá e os profetas. E Jesus se torna esse rabino subversivo. Os fariseus tinham um problema com isso. Como assim você não é da ordem dos fariseus de Israel? Quem é você para se intitular rabino? Só pode ser rabino se você for da ordem. Eles tinham esse problema. Mas esse rabino, estrategicamente, querendo talvez pegar Jesus em alguma coisa, mais uma tentativa, chamou Jesus como um rabino para conversar na sua mesa. Não preparou os cerimoniais como deveria e colocou Jesus à mesa. Numa casa cheia de fariseus, seus discípulos, a maioria judeus, não tinham problema com isso também. Estavam acostumados a frequentar ambientes assim. E o que chama atenção nesse texto? Uma mulher pecadora entrar e invadir esta casa deliberadamente e se jogar aos pés de Jesus da forma como se jogou. Veja, gente, a gente já fala bastante sobre isso, mas assim, nessa época, as mulheres elas não podiam entrar nesses ambientes com homens dessa forma. Não podiam. Completamente proibido. Os homens se reuniam nas salas, as mulheres ficavam na cozinha ou em outros lugares. Uma mulher entrar era no máximo para servir alguma coisa e sair, se retirar. Reunião de homens assim, não poderia entrar mulher alguma. Isso seria um absurdo. Uma mulher dita como pecadora, quer dizer que os fariseus tinham um diagnóstico sobre ela, havia um conceito sobre ela já estabelecido. Ela é uma pecadora e ela entra e ela deliberadamente se joga aos pés de Jesus, chorando, e enxuga com seus cabelos as lágrimas que ela molhou os pés de Jesus. E não só isso, ela quebra um perfume caro aos pés de Jesus. A gente não sabe o que essa mulher fez. A narrativa de Lucas é muito parecida com as outras narrativas que diz que é a irmã de Marta. Maria, irmã de Marta. E a gente às vezes confunde as histórias. Os teólogos não sabem bem dizer se é realmente a mesma narrativa, a mesma mulher, a mesma coisa. Mas o que importa é que na narrativa de Lucas deixa claro uma coisa importante. Ela era considerada uma pecadora pelos fariseus. E naquela casa ela não era bem-vinda. Mas ela entra mesmo assim. Ela invade a reunião. E ela se joga aos pés de Jesus. Os fariseus, assustados, mas felizes com o que aconteceu, porque era um jeito de pegar Jesus. Ele, certamente que se ele fosse profeta, ele saberia quem está tocando nos pés dele. Olha aí. E aí eles põem as garrinhas de fora, né? Veja, os caras convidaram Jesus e olha o comportamento, né? E quando ele faz isso, os próprios discípulos ficam meio assustados com a situação, porque era uma mulher, mais uma vez, entrando nessa situação e encontrando Jesus ali. E aí Jesus, como gostava de fazer, sugere uma parábola. E ele fala assim, olha, Simão, tinham dois homens que deviam, um 500 denários, outro 50. E nenhum podia pagar para um senhor. E esse senhor perdoou os dois. Quem você acha que ficou mais feliz? Que curtiu mais essa história? O que devia 500, obviamente. Bom, muito bem, você julgou bem. E aí ele diz para dizer o quê? Aquele que reconhece que seus muitos pecados foram perdoados, esse ama muito mais. Aquele que tem poucos pecados perdoados, esse aí ama pouco. Jesus está fazendo aí o quê? Ele está fazendo um juízo de quem peca mais e quem peca menos? É claro que não, minha gente. Percebam a ironia de Jesus. Ele está dizendo,
Todos vocês são pecadores. O problema é que vocês acham que vocês pecam pouco. E por isso vocês não amam, não sabem amar. Mas se soubessem, se reconhecessem o quanto os pecados foram perdoados por vocês, aí vocês amariam como essa mulher. Porque eu entrei na casa de vocês. Vocês não fizeram os cerimoniais de purificação. Essa mulher fez. Essa mulher se prostrou aos meus pés e beija os meus pés. Você nem me saudou com um beijo, como de costume entre nós judeus. Não só isso, ela derramou um perfume nos meus pés para me ungir, em sinal de honra ao convidado. Mais do que isso, em sinal de reconhecimento. Este é o Messias. Porque o ato de ungir está querendo dizer assim, que este aqui é o meu rei. Quem era ungido nos tempos de Israel? Quem eram os homens que eram ungidos? Eram os sacerdotes e os reis. A mulher estava ungindo o seu rei. O que Jesus está dizendo para eles é a mesma coisa que ele disse com os fariseus, para os outros fariseus, quando falaram assim, olha, eu vim para os que estão doentes, não para os sãos. Ele está sendo irônico. Não há ninguém são, gente. Não há ninguém que não está doente. Não há ninguém que não pecou muito. Mas vocês acham que não pecaram, que vocês estão saudáveis. Eu não vim para vocês. Eu não vim para esses que acham que não pecam muito, que essa peca muito, é pecadora. Eu não vim para vocês que acham que estão saudáveis. Eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim para vocês. Esse é o texto que estamos direto aqui e que está diante de nós. Aí você fala assim, mas Rodrigo, o que isso traz de lição para a nossa igreja, para ser uma igreja acolhedora? A coisa que mais me chama a atenção nesse texto, que eu já disse para vocês. O que uma mulher como essa vai fazer nessa casa? O que motiva ela a entrar nessa casa? Porque o que faz uma pessoa querer entrar num lugar que ela não está à vontade? Porque é muito bom viajar, passear, visitar outros lugares, mas você já tiver a sensação, como é bom voltar para casa? Sabe aquele ditado, não há lugar como o lar? Porque é um lugar que você fica à vontade, fica tranquilo. Dá vontade da gente visitar vários lugares, dá, né? Mas vontade de visitar um lugar que você não é bem-vindo? Em que você é depreciado? Em que você sofre preconceito? Em que tem olhares julgadores em cima de você? Em que provavelmente você vai ser humilhado? O que faz uma pessoa querer entrar num lugar dessa forma? Se expor desse jeito? Ignorar todo o contexto que está ali? O dono da casa que nem gostar... O que faz você entrar numa casa em que o dono não gosta de você? O que faz você entrar num lugar em que as pessoas não gostam de você? Em que as pessoas te julgam sem te conhecer, que inventam mentiras, que profanam o seu nome? O que motiva esta mulher, o que motivou esta mulher a entrar nessa casa? A presença de Jesus. A presença de Jesus. Uma igreja sem a presença transformadora de Jesus é uma igreja cheia de fariseus. Cheia de gente que conhece bastante a Bíblia, conhece Deus, conhece as leis, conhece os usos e costumes, conhece as tradições. Cheia de gente que acredita em Deus. Mas pouca gente que crê em Deus e que tem uma relação profunda com Ele. Porque tem diferença. Existe diferença entre acreditar em Deus e crer em Deus. São dois verbos diferentes. A língua portuguesa nos ajuda muito com isso. Acreditar, você diz assim, eu acredito em Deus, você colocar crédito em alguma coisa. Eu depositar crédito, eu dizer, eu sei, essa palavra, eu acredito nisso. Eu acredito que é de fato isso.
Eu acredito sim que existe as cataratas lá da Foz do Iguaçu. Aí você pergunta para mim, Douglas, mas você já foi lá? Eu falei, nunca fui. Mas eu acredito. Por que você acredita? Ah, já vi foto, o pessoal já foi lá, tem vídeo. Acredito que tem. Mas você já foi molhado pelas águas da cachoeira? Não, nunca fui. Você acredita, Rodrigo, que existe o Rio Amazonas? Acredito. Mas já mergulhou lá? Não, nunca mergulhei. Nunca mergulhei. Nunca nem fui lá. Só vi por vídeo, notícia. Tenho vontade. Tenho vontade de visitar, conhecer o Rio Amazonas e tal. Antes que ele seque. Né? Misericórdia, né? Mas acredito. Acredito sim. Veja que eu posso acreditar em coisas sem ter relação com elas, sem ser afetados por elas. Não é? Sem ter uma experiência profunda com elas. Eu posso acreditar. Eu posso depositar credibilidade nisso. Mas a relação com Deus não é sobre crédito, não é sobre acreditar. Os demônios acreditam em Deus, né? É isso que a Bíblia fala. Você não faz nada do que os demônios. Se a gente acredita em Deus, a gente está no mesmo pé que os demônios. Olha que legal. Estamos igual. E o que é diferente? Quando você crê em Deus. E crer tem a ver com conhecer a Deus. Saber quem Ele é. Saber que ali está o Messias. E eu vou lá lavar os pés do meu rei e ungí-lo, porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem é esse Deus. Eu sei que aquele Cristo, que aquele Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sei. Eu conheço. Eu conheço Ele. Eu conheço o seu olhar indescritível. Eu conheço o que Ele fez por mim na minha vida. Eu conheço como Ele faz, as palavras dEle, sua doce voz. Eu sei discernir. Eu tive uma experiência pessoal com Ele. Uma experiência particular. A tua religião não pode explicar isso. Não, não pode. Religião nenhuma explica isso. É particular, experiência pessoal. É conversão pessoal. É o Espírito em você, agindo em você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, transformando sua vida. Se eu chamar cada um de vocês para dar testemunho, teremos testemunhos diferentes de cada um de vocês. Como Deus agiu em cada momento. Como Deus mudou a tua história. E como Ele continua agindo. Quando você permaneceu incrédulo e Ele mudou, Ele virou a história. Essas experiências são experiências de crer. Crer tem a ver com fé. É objeto de fé. Acreditar não. Eu não preciso ter fé para acreditar. Eu estou colocando crédito em algo. Se aquilo não for, tudo bem também. Crer não, crer eu me relaciono, eu empenho a minha vida naquilo, eu coloco o meu coração naquilo, porque eu tenho uma relação profunda de afeto com aquilo. Eu sei quem está lá, eu sei quem é esse Cristo, eu o conheço. Não é assim que Jesus fala para a gente? Que muitos naquele dia chegarão e dizem, Senhor, Senhor, e eu direi para eles o quê? Afasta de mim, porque eu não os conheço. Eu não os conheço, eu não tenho relação com Ele. Não adianta você vir na igreja, ser batizado, dizer que Jesus é o seu Salvador, se você não crê. E quando eu falo crer, não é você falar eu creio, é você ter uma relação profunda com esse Cristo. É mergulhar nele. E nele, através dele, em você, se tornar um com Ele. Ao ponto de saber o que tem a ver com Cristo e o que não tem a ver. O que é essencial e o que não é. Eu posso muito bem desenvolver todos os rituais, todas as maneiras ritualísticas que a minha fé diz para eu fazer, sem ter uma relação com Deus. Eu posso participar da ceia, eu posso me tornar pastor de uma igreja e não conhecer profundamente o Deus a quem eu estou dizendo que para vocês aqui. Eu posso.
Nós podemos fazer isso. Os fariseus faziam isso. A maioria deles, pelo menos, não conheciam a Cristo, não conheciam o Deus que servia. Tinham uma relação com a lei, com a doutrina, com o poder, mas não com o Deus de Israel, o Deus Pai de Jesus Cristo. Não tinha uma relação com Ele. E por isso, uma casa sem a presença transformadora de Jesus é uma casa de fariseus. Qual o perigo da nossa fé hoje? Nos tornarmos essa casa cheia de fariseu legalista. Gente que não conhece a Deus. Gente que não tem experiência pessoal com Cristo. Que vem para cá para viver uma religião. Que está preocupado com os dogmas, com as doutrinas. Que fica julgando as pessoas pelo que elas fazem. Está preocupado com o que vai ser feito. Com o irmão, com a irmã, com quem está entrando, com quem não está. Não está preocupado em acolher, em amar, em servir. Não está preocupado em manifestar a presença, a espiritualidade de uma presença. Cristo vivo no meio de nós. Quando nos reunimos, é o Cristo presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí eu estarei com vocês. É assim que Cristo fala. Essa presença, ela é o chamariz. O que vai fazer as pessoas se achegarem a nós hoje? Embora sejamos um testemunho hoje no nosso país, um testemunho ruído, quebrado, o que faz as pessoas ainda acreditarem é a presença do Cristo. Olha, eu tenho só coisas ruins para falar dos crentes, mas aquela comunidade ali tem algo diferente. Quando eu me acheguei ali, eu senti um negócio, foi como se algo me abraçasse de um jeito, as pessoas são diferentes, há uma comunhão ali diferente, uma cultura de vida diferente, não me senti alheio, alienado, me senti pertencido, abraçado, amado, como na casa do meu pai. E aí você vai dizer, é porque você encontrou com Cristo. E a presença de Cristo é irresistível. As pessoas podem se achegar a nós porque nós temos uma boa estrutura, um bom estacionamento, um bom ministério infantil, uma boa palavra, um bom louvor, uma boa EBD. Podem, mas elas só vão ficar e serem transformadas se a nossa vida manifestar a presença de Jesus Cristo. Porque é isso que faz uma pecadora quebrar todos os limites para se colocar de joelhos diante de Cristo. Só veremos pecadores como nós, de joelhos diante de Cristo, quando nós, pecadores, estivermos de joelhos diante dessa presença. Se nós continuarmos sendo esses homens que ficam olhando um pecador aos pés de Jesus, nós vamos ainda perder a oportunidade de ter uma experiência real com Jesus. Por que é que eu, um pecador, ainda não estou fazendo o que esta mulher está fazendo? Porque eu ainda não caí aos seus pés, Cristo. Porque eu ainda não o beijei. Porque eu ainda não ungi como o rei da minha vida. Aonde estou depositando a minha vida? Em bancos vazios, empoeirados, de um prédio, de uma religião, ou aos pés do Criador do universo? Por que é que ainda não me vejo um pecador perdoado, salvo e remido, que não estou diante do Cristo e dessa presença transformadora? Por que é que ainda não estou ali? Essa deveria ser a postura desses homens quando Jesus fala isso. Mas ao invés disso, eles viraram um para o outro e falaram assim, está achando que pode perdoar pecado agora? Filhos do inferno, é assim que Jesus chama eles. Filhos do inferno. Vocês gostam das suas doutrinas, das bandeiras denominacionais.
Vocês gostam da religião dos homens, do poder que isso traz, da política e da influência que isso traz. Filhos do inferno, vocês não provaram o amor de Deus. Vocês não conhecem a Deus. Mas esta mulher, ela foi salva. Porque amou demais. Porque sabe que seus pecados foram perdoados. Que a graça alcançou a vida dela. Ela conseguiu enxergar isso. Ela conseguiu ver isso. Ela prova disso. E de todos naquela sala, a que teve a maior relação, a mais profunda com Deus, foi esta mulher. Foi essa mulher. E ele, Jesus, fala para ela as mesmas palavras que fala para a mulher do fluxo de sangue. A tua fé, o que você crê, salvou sua vida. E por último, vá em paz. Sabe o que é isso? Que paz é essa? É a paz da liberdade, de saber que Cristo te libertou da maldita dessa religião, que você já não está preso mais isso, que você é livre dos seus pecados, que pecado nenhum vai te aprisionar mais, que olhar nenhum desse vai te condenar mais. Você agora tem a vida plena de Jesus Cristo em você. Vá em paz. Vá em paz. Nossa igreja, para ser uma igreja acolhedora, tem de manifestar a presença de Jesus Cristo. Aonde? Em nós e através de nós. Como? De que maneira? De que jeito? Quando nós nos jogamos aos pés daquele que nos perdoou e muito nos amou, todos os dias. Quando ungimos o nosso Criador, o nosso Salvador como Rei das nossas vidas. Porque aí quando fazemos isso, a nossa atitude para com todos que vão chegar aqui muda, é transformada. Já não somos mais os fariseus da mesa, somos os pecadores aos pés de Jesus, falando, vem comigo, eu sei que você está com medo, tem muito fariseu por aí, vem aqui comigo, eu vou te mostrar um lugar seguro no meio dessa confusão. É aqui, ó, aos pés do Cristo. Vem aqui comigo. Nesse lugar de lágrimas, é onde a nossa fé se renova. Nesse chão empoeirado, aos pés do Rei da nossa vida, é onde o nosso coração ganha vida. É onde a nossa morte é vencida. É onde a nossa fé ganha significado. Vem cá. Uma igreja de discípulos aos pés de Jesus. Uma igreja acolhedora. Eu sou pecador, que amo muito a Deus. Por quê? Porque eu muito fui perdoado. E tudo que eu peço a Deus em oração é que eu não esteja à mesa olhando eles aos pés de Jesus, mas que eu esteja ali aos pés de Jesus. Que a religião não me coloque de pé olhando para os pecadores, não, que a minha religião me coloque de joelhos aos pés do Cristo. Porque se essa religião me coloca aos pés de Cristo, essa religião tem um nome, chama Jesus Cristo. A religião de Deus. Se os nossos ritos e rituais afastam as pessoas, eles não estão no lugar certo. Eles são importantes. São importantes. Quando no lugar certo, eles fazem com que as pessoas, como nós, encontrem os pés de Jesus mais fácil. Encontrem o perdão de Jesus mais fácil. Porque quando a multidão atrapalha, quando os fariseus atrapalham, a gente deixa de ser igreja, deixa de ser acolhedora. Igreja acolhedora, igreja de Jesus, é a igreja que fala que vem cá, ó, eu te mostrar o caminho que você vai ser abraçado, que você vai ser amado, porque aqui eu encontrei paz, aqui eu fui salvo, aqui eu criei no Messias, no Jesus, Filho de Deus, do Deus vivo, Pai amoroso, que me chamou, que me reconciliou. Esse é o lugar que agora a gente pode chamar de casa. Essa casa faz sentido.
Que seja assim para a glória de Deus.